68% das vezes que motoristas brasileiros chamam guincho ou mecânico porque o carro não liga, o problema poderia ser resolvido em menos de 5 minutos com soluções simples que não custam absolutamente nada. Estamos falando de situações que mecânicos cobram entre R$300 e R$800 para diagnosticar e resolver, mas que você pode solucionar sozinho em minutos com conhecimento correto. Hoje vamos revelar 11 soluções rápidas e práticas para fazer seu carro ligar quando tudo parece ter falhado. São técnicas de emergência, diagnósticos simples e procedimentos que qualquer pessoa pode fazer sem ferramentas especiais, sem conhecimento técnico avançado e, principalmente, sem gastar um único real. Vamos te ensinar a identificar o problema real e resolvê-lo você mesmo, economizando facilmente entre R$300 e R$3.000 em diagnósticos falsos, guinchos desnecessários e reparos que não precisavam ser feitos. E aqui vai algo que vai te deixar preparado. A solução número 1 sozinha resolve aproximadamente 40% de todos os casos de carro que não liga. Mas 85% das pessoas nunca tentam porque simplesmente não conhecem. Fica até o final, porque a solução número 11 é uma técnica de emergência usada por caminhoneiros há décadas, que pode fazer motor com problema sério funcionar tempo suficiente para você chegar em casa ou oficina. Vamos começar com a causa mais comum de carro que não liga e a solução mais simples que existe. Solução 1. Reset completo do sistema elétrico, desconectando bateria. A maioria das pessoas, quando o carro não liga ou apresenta comportamento eletrônico estranho, luzes piscando, painel maluco, motor girando mas não pegando, imediatamente pensa em problema grave e chama mecânico, que cobra diagnóstico de R$200 a R$400. Mas aqui está o que poucos sabem sobre eletrônica automotiva moderna. Carros atuais têm dezenas de módulos eletrônicos que às vezes travam ou ficam em estado de erro, exatamente como computadores e celulares. Quando isso acontece, o carro simplesmente não funciona corretamente, mesmo sem nada estar realmente quebrado. A solução mais simples e que funciona em surpreendentes 40% dos casos é fazer reset completo do sistema. Segundo técnicos de eletrônica automotiva, problemas eletrônicos intermitentes ou travamentos de módulos representam quase metade das chamadas de guincho em carros modernos. Isso resulta em diagnóstico carro, que às vezes não encontra nada de errado, custando entre R$200 e R$400. Guincho desnecessário, que custa entre R$150 e R$300, dependendo da distância. E estresse de ficar parado, achando que carro tem problema grave. Um proprietário de Volkswagen Gol ficou parado no estacionamento porque carro girava mas não pegava, painel totalmente maluco. Estava prestes a chamar guincho quando alguém sugeriu desconectar bateria. Após 5 minutos desconectada, reconectou e carro ligou normalmente. Nunca mais deu problema. O que você deve fazer? Quando o carro não ligar ou apresentar comportamento eletrônico bizarro, primeiro tente reset completo. Desligue tudo que estiver ligado. Abra o capô. Solte o terminal negativo da bateria, aquele com sinal de menos, cabo preto. Espere exatos 5 minutos para capacitores descarregarem completamente. Reconecte o terminal apertando bem. Tente dar partida novamente. Em muitos carros modernos, especialmente com injeção eletrônica, isso resolve completamente o problema. Se tiver rádio com código, tenha o código em mãos antes de desconectar. Essa solução de R$0 pode economizar facilmente R$400 em diagnóstico, mais 300 de guincho. Total de R$700 por simplesmente desconectar bateria por 5 minutos. Solução 2. Verificar e limpar terminais de bateria corroídos. Mas isso não é nada comparado à segunda causa mais comum, que é ainda mais simples de resolver. Muitas pessoas não verificam os terminais da bateria que podem estar corroídos, sujos ou mal conectados, impedindo passagem adequada de corrente, mesmo com bateria boa. Aqui está a física do problema. Motor de arranque precisa de 200 a 300 amperes para girar o motor. Se os terminais estão com aquela pasta branca ou esverdeada, sulfato de chumbo, ou simplesmente frouxos, a resistência elétrica aumenta drasticamente, impedindo que corrente necessária chegue ao motor de arranque. O sintoma clássico é luzes acendendo normalmente, mas ao girar a chave, tudo apaga, ou faz apenas clique.
Segundo dados de assistências técnicas, terminais corroídos ou frouxos representam 30% das queixas de bateria fraca, quando a bateria está, na verdade, em perfeito estado. Isso resulta em diagnóstico equivocado de bateria ruim, levando à troca desnecessária de bateria, que custa entre R$300 e R$600, possibilidade de danificar módulo de partida por subtensão e frustração de trocar bateria e problema continuar. Um proprietário de Ford Ka trocou bateria 3 vezes em 2 anos, porque carro não ligava regularmente. Na quarta vez, mecânico diferente verificou terminais e encontrou corrosão severa e conexão frouxa. Limpou os terminais e problema nunca mais voltou. As 3 baterias trocadas estavam boas. O que você deve fazer? Antes de assumir que bateria está ruim, abra capô e inspecione terminais. Se vir pasta branca, verde ou azulada ao redor dos terminais, está corroído. Para limpar, solte os terminais começando pelo negativo. Faça a pasta com bicarbonato de sódio e água. 1 colher de bicarbonato em meio copo de água. Aplique sobre a corrosão. Vai espumar, neutralizando o ácido. Esfregue com escova velha ou palha de aço. Enxague com água limpa. Seque bem. Reconecte terminais, apertando firmemente com ferramenta adequada. Para prevenir, aplique vaselina ou spray protetor sobre terminais já limpos. Essa manutenção de R$0 usando o bicarbonato que você tem em casa pode evitar troca desnecessária de bateria de R$500 e mantém sistema elétrico funcionando perfeitamente. Solução 3. Partida auxiliada empurrando ou rebocando o carro manualmente. E fica ainda mais prático quando você aprende essa técnica antiga, mas extremamente eficaz. Muitas pessoas não sabem que carros com câmbio manual podem ser ligados empurrando ou rebocando, técnica que funciona mesmo com bateria completamente morta ou motor de arranque queimado. Aqui está a mecânica por trás dessa técnica. Quando você empurra o carro com uma marcha engatada e solta a embreagem, as rodas forçam o motor a girar através da transmissão. Se o motor tiver compressão e centelha das velas, ele vai pegar e funcionar normalmente. É como usar as rodas como motor de arranque gigante. Segundo mecânicos experientes, partida empurrando funciona em aproximadamente 70% dos casos, onde o problema é apenas elétrico, bateria, motor de arranque. Isso resulta em possibilidade de ir até a oficina ou casa sem precisar de guincho, economizando entre R$150 e R$300. Tempo para resolver o problema de bateria. Você pode dirigir até autoelétrico mais próximo. E solução imediata em locais isolados, onde socorro demoraria horas. Um motorista de Volkswagen Saveiro ficou com bateria descarregada em fazenda longe de tudo. Usou trator para rebocar carro até pegar, dirigiu até cidade mais próxima e carregou bateria. Economizou guincho que custaria no mínimo R$400 pela distância. O que você deve fazer? Em carro com câmbio manual, ligue ignição posição onde painel acende, mas não tente dar partida. Pise na embreagem e engate segunda ou terceira marcha, nunca primeira, é muito dura. Peça ajuda para empurrar ou use veículo para rebocar com corda. Quando atingir velocidade de caminhada rápida, cerca de 10 km por hora, solte a embreagem de uma vez, mantendo o pé fora do pedal. O motor deve girar e pegar. Assim que pegar, pise na embreagem novamente para não morrer. Mantenha acelerado levemente até estabilizar. Essa técnica milenar e gratuita pode salvar situação sem precisar de guincho, funcionando até com o motor de arranque completamente quebrado. Economiza facilmente R$300 em guincho e permite que você chegue até socorro. Solução 4. Teste e substituição temporária de fusíveis queimados. Antes de continuarmos, aperte o botão de inscrever-se, porque essa próxima solução é sobre um dos problemas mais simples, mas que causa pânico enorme. Muitas pessoas não sabem que carro pode não ligar por fusível queimado, fusível de bomba de combustível ou sistema de ignição, e ficam achando que é problema grave no motor. Aqui está como funciona a proteção por fusíveis. Sistemas críticos como bomba de combustível, sistema de injeção e ignição têm fusíveis que protegem contra a sobrecarga elétrica. Se fusível queima, geralmente por curto-circuito momentâneo ou componente defeituoso, aquele sistema simplesmente para de funcionar. O sintoma é motor que gira normalmente, mas não pega, porque combustível não chega ou não há centelha. Segundo dados de assistência automotiva, fusíveis queimados representam 15% dos casos de carro que gira, mas não pega. Isso resulta em diagnóstico caro procurando problema complexo, quando é apenas fusível de R$2.
possibilidade de guincho e taxa de oficina desnecessários. E horas perdidas, quando a solução leva 2 minutos. Um proprietário de Fiat Palio ficou parado em posto de gasolina. Carro girava, mas não pegava de jeito nenhum. Frentista sugeriu verificar fusível da bomba de combustível. Fusível estava queimado. Substituíram por um sobressalente que veio no carro. Ligou imediatamente. O que você deve fazer? Localize caixa de fusíveis do carro. Geralmente tem uma no painel lá do motorista e outra no compartimento do motor. Consulte tampa ou manual para identificar fusíveis de bomba de combustível, injeção eletrônica e ignição. Retire cada fusível e observe se filamento interno está queimado. Fica partido visualmente. Se encontrar queimado, substitua por fusível de mesma amperagem. Cor. Eles têm cores padronizadas. Carros geralmente vêm com fusíveis sobressalentes na própria caixa. Se não tiver sobressalente e estiver em emergência, pode temporariamente usar fusível de sistema menos crítico, como vidro elétrico ou rádio, apenas para chegar em casa. Fusíveis custam R$ 2 a R$ 5 cada e podem resolver problema que parecia catastrófico. Economiza facilmente R$ 300 em diagnóstico e guincho. Solução 5. Golpes estratégicos na bomba de combustível ou motor de arranque. E o próximo truque parece coisa de filme, mas funciona surpreendentemente bem em emergências. Muitas pessoas não sabem que componentes elétricos como bomba de combustível e motor de arranque às vezes param de funcionar temporariamente porque escovas internas travam ou ficam em posição ruim. E golpes estratégicos podem fazer funcionar novamente. Aqui está a explicação técnica. Dentro da bomba de combustível e motor de arranque, existem escovas de carvão que fazem contato com o rotor. Com desgaste, essas escovas podem travar ou ficar em posição onde não fazem contato adequado. Um golpe firme pode desalojar a escova travada ou mudar a posição do rotor, fazendo o componente funcionar temporariamente. Segundo mecânicos antigos e caminhoneiros experientes, essa técnica de emergência funciona em aproximadamente 50% dos casos de falha intermitente. Isso resulta em possibilidade de fazer componente defeituoso funcionar tempo suficiente para chegar em oficina, evitar guincho em local isolado ou perigoso, e comprar tempo para resolver problema adequadamente depois. Um caminhoneiro relatou que manteve motor de arranque fraco funcionando por 3 meses batendo nele com chave de roda antes de cada partida até conseguir juntar dinheiro para substituir. O que você deve fazer? Para bomba de combustível, se carro gira mas não pega e você não ouve som de bomba ligando ao girar chave, localize tanque de combustível, geralmente embaixo do banco traseiro. Dê alguns golpes firmes, mas não violentos, com cabo de chave de roda ou martelo de borracha na região do tanque onde a bomba fica. Tente dar partida novamente enquanto alguém bate. Para motor de arranque, se ao girar chave você ouve apenas clique, mas motor não gira, localize motor de arranque, geralmente na parte inferior do motor, perto da transmissão. Dê alguns golpes com martelo ou chave de roda nele. Tente partida novamente. Atenção! Essa é a solução temporária de emergência. Componente precisa ser substituído logo. Mas em emergência, esses golpes estratégicos gratuitos podem fazer você economizar R$ 300 em guincho e te levar até casa ou oficina. Solução 6. Partida com chave de fenda bypass do relé de partida. Se você achou as soluções anteriores úteis, espere até aprender essa que é técnica avançada de emergência. Muitas pessoas não sabem. Solução 6. Partida com chave de fenda bypass do relé de partida. Se você achou as soluções anteriores úteis, espere até aprender essa que é técnica avançada de emergência. Muitas pessoas não sabem que em carros mais antigos ou em situações onde o sistema de partida falha, é possível fazer ligação direta no motor de arranque, usando apenas chave de fenda grande, fazendo bypass completo do sistema elétrico. Aqui está a lógica do sistema de partida. Quando você gira a chave, sinal vai para relé ou solenoide, que fecha circuito permitindo que corrente enorme da bateria chegue ao motor de arranque. Se esse relé falhar ou o sistema de ignição tiver problema, o motor de arranque em si pode estar perfeito, mas não recebe comando. Fazendo ligação direta bypass, você força o motor de arranque a funcionar, independente do resto. Segundo eletricistas automotivos, essa técnica funciona em praticamente 100% dos casos, onde motor de arranque está bom, mas sistema de comando falhou. Isso resulta em possibilidade de ligar carro, mesmo com chave de ignição quebrada, contornar problemas de imobilizador ou falha de relés, e solução de emergência absoluta quando tudo mais falhou. Um proprietário de Chevrolet Cadet antigo teve falha no cilindro da ignição em viagem. Aprendeu a dar partida por ligação direta e rodou assim por semanas até consertar. O que você deve fazer? Atenção!
técnica apenas para emergências, e carros sem imobilizador eletrônico, geralmente carros até final dos anos 90. Localize motor de arranque na parte inferior do motor. Identifique terminal grosso que vem direto da bateria e terminal menor que é comando. Com chave de fenda grande com cabo isolado, encoste ponta metálica simultaneamente no terminal grosso bateria e terminal pequeno comando. Isso faz bypass do relé. Motor de arranque vai girar imediatamente. Mantenha apenas por 2 ou 3 segundos, suficiente para motor pegar. Cuidado, faça isso apenas com carro em neutro e freio de mão acionado, e nunca em carros modernos com sistema eletrônico complexo. Essa técnica de emergência usando ferramenta de R$ 2 pode salvar situação impossível, economizando guincho caro e permitindo chegar até socorro adequado. Solução 7. Secagem de sistema de ignição molhado. Se seu mecânico não vai compartilhar esses segredos, nós vamos. E essa solução é para situação específica, mas extremamente comum. Muitas pessoas enfrentam carro que não pega em dias chuvosos ou após lavagem do motor. Problema causado por umidade no sistema de ignição. Cabos, bobinas, distribuidor em carros antigos. Aqui está o que acontece com ignição molhada. Sistema de ignição trabalha com voltagens altíssimas, 15.000 a 30.000 volts. Quando há umidade ou água, essa voltagem vaza antes de chegar nas velas, fazendo centelha acontecer em lugar errado ou simplesmente não acontecer. Motor gira normalmente, mas não pega, porque não tem faísca adequada nas velas. Segundo técnicos especializados, problemas de ignição por umidade representam 70% das falhas em dias chuvosos ou após lavagem de motor. Isso resulta em carro que funciona bem em dias secos, mas falha em dias úmidos. Necessidade de esperar secar naturalmente, podendo levar horas, e diagnóstico caro procurando problema quando é apenas água. Um proprietário de Fiat Uno sempre tinha problema para ligar em dias muito úmidos. Descobriu que distribuidor tinha vedação ruim e umidade entrava. Usando o secador de cabelo para secar antes de dar partida, conseguia ligar normalmente. O que você deve fazer? Se carro não pega em dia chuvoso ou após lavagem, inspecione visualmente sistema de ignição. Procure por água ou umidade em cabos de vela cor preta, bobinas, distribuidor se houver, terminais de vela. Para secar rapidamente, use pano seco para remover água visível. Se tiver acesso à tomada, use secador de cabelo ou soprador para secar completamente a área da ignição, especialmente cabos e bobinas. Spray desengripante como WD-40 também desloca a água e ajuda a secar. Pulverize generosamente sobre componentes da ignição. Aguarde 5 minutos e tente dar partida. Para prevenir, evite lavagem com água em alta pressão no compartimento do motor, especialmente na região de ignição. Cubra distribuidor e bobinas com sacos plásticos antes de lavar. Essa solução, usando o secador de cabelo ou WD-40 que você tem em casa, economiza horas de espera e possível guincho de R$ 300. Solução 8. Desobstrução de filtro de ar entupido temporariamente. E o próximo problema é silencioso, mas pode impedir partida completamente. Muitas pessoas não sabem que filtro de ar severamente entupido pode fazer motor não pegar, porque simplesmente não consegue respirar, especialmente em carros com sistema de injeção eletrônica sensível. Aqui está a ciência da combustão. Motor precisa de ar e combustível em proporção correta, aproximadamente 14 partes de ar para 1 de combustível. Se filtro de ar está completamente entupido por sujeira, folhas ou até ninho de ratos, sim, acontece, motor não consegue sugar ar suficiente. Sensores detectam anomalia e a injeção eletrônica pode até impedir partida como proteção. Segundo mecânicos, filtros de ar extremamente entupidos ou obstruídos por objetos estranhos representam 5% das falhas de partida, especialmente em carros que ficam parados longos períodos. Isso resulta em motor que gira mas não pega ou pega e morre imediatamente, por mistura muito rica. Possibilidade de diagnóstico caro buscando problema complexo, e horas perdidas quando a solução é trivial. Um proprietário de Honda Civic deixou o carro parado por 6 meses. Quando foi ligar, o motor não pegava de jeito nenhum. Ao abrir caixa de filtro de ar, encontrou um ninho de rato completo obstruindo totalmente. Removeu o ninho, carro ligou imediatamente. O que você deve fazer? Se motor gira mas não pega ou funciona muito irregularmente, localize caixa de filtro de ar. Geralmente tem formato retangular ou redondo na parte superior do motor. Abra as travas, geralmente 4 grampos metálicos ou parafuso simples.
Remova filtro e inspecione. Está muito sujo ou tem obstrução? Folhas, galhos, minhos. Se extremamente sujo, tente bater para soltar sujeira ou soprar pelo lado limpo, nunca pelo lado sujo, para não empurrar sujeira mais para dentro. Em emergência absoluta, pode rodar temporariamente sem filtro, apenas para chegar em casa. Nunca faça isso por longos períodos. Substitua filtro assim que possível. Custam entre R$40 e R$80. Essa verificação de 2 minutos pode revelar problema óbvio e economizar R$200 em diagnóstico desnecessário. Solução 9. Reset de sensor de fluxo de ar MAF, limpando contatos. E chegando próximo ao final, essa solução é técnica, mas extremamente eficaz. Muitas pessoas não sabem que sensor MAF, sensor de massa de ar, quando sujo ou com falha, pode fazer o motor não pegar ou funcionar terrivelmente mal. Mas simples limpeza resolve completamente o problema. Aqui está a função crítica desse sensor. O MAF mede exatamente quanto ar está entrando no motor e informa isso para a central de injeção, que calcula quanto combustível injetar. Se sensor estiver sujo ou dar leitura errada, central não sabe quanto combustível injetar, e motor pode simplesmente não funcionar. Segundo técnicos de injeção eletrônica, problemas de sensor MAF representam 10% das falhas em carros com mais de 80 mil quilômetros. Isso resulta em motor que não pega ou liga e morre imediatamente, diagnóstico equivocado e possível substituição desnecessária de sensor que custa entre R$300 e R$800, e funcionamento irregular mesmo conseguindo ligar. Um proprietário de Volkswagen Golf tinha problema intermitente. Motor ligava bem às vezes, outras recusava pegar. Diagnóstico em concessionária indicava sensor MAF ruim, custando R$700. Antes de trocar, limpou o sensor com spray específico. Problema desapareceu completamente. Sensor não estava ruim, apenas sujo. O que você deve fazer? Localize sensor MAF, geralmente fica no duto entre filtro de ar e motor. Parece cilindro com conector elétrico. Desconecte conector elétrico delicadamente. Solte parafusos ou travas que prendem sensor, são geralmente 2. Retire sensor cuidadosamente sem tocar no elemento interno delicado. Use spray limpador de MAF específico, vendido em autopeças por R$20 a R$30. Pulverize generosamente sobre elemento sensor interno, deixando escorrer. Aguarde secar completamente, 5 a 10 minutos. Nunca sopre ar ou use pano. Instale sensor e reconecte. Em muitos casos, carro vai ligar normalmente após esse procedimento. Essa limpeza de R$30 pode economizar R$700 em sensor novo, que não precisava ser trocado. Solução 10. Adição emergencial de combustível se medidor falhou. E o penúltimo truque parece óbvio, mas acontece mais do que você imagina. Muitas pessoas ficam paradas achando que carro tem problema grave, quando na verdade tanque está vazio, mas medidor de combustível está com defeito, mostrando que ainda tem. Aqui está a armadilha do medidor defeituoso. Boia do tanque pode travar ou sensor pode falhar, fazendo o medidor indicar nível incorreto. Você acha que tem meio tanque, quando na verdade está na reserva ou completamente vazio. Bomba de combustível até pode estar funcionando, mas não tem o que bombear. Segundo mecânicos, aproximadamente 3% das chamadas de guincho são de carros que simplesmente estavam sem combustível, mas medidor não indicava corretamente. Isso resulta em vergonha de chamar guincho ou mecânico para problema tão básico, custo de R$50 a R$100 em visita técnica do mecânico que só coloca gasolina e tempo perdido. Um motorista de aplicativo ficou parado em plena rodovia, painel indicando 1/4 de tanque. Depois de 2 horas tentando diagnosticar, alguém sugeriu colocar gasolina. Com 5 litros, carro ligou normalmente, medidor estava travado. O que você deve fazer? Se motor gira mas não pega, e você não ouve som de bomba de combustível ligando nos primeiros segundos após girar chave, considere a possibilidade de estar sem combustível, mesmo que medidor indique contrário. Se possível, coloque pelo menos 5 litros de gasolina no tanque para testar. Pode pedir para alguém trazer ou caminhar até posto mais próximo com galão. Se carro ligar após adicionar combustível, você descobriu o problema sem custo de diagnóstico. Para prevenir, anote a quilometragem de quando abastece e acompanhe consumo médio. Não confie apenas no medidor. Se medidor estiver defeituoso, reparo geralmente custa entre R$200 e R$400, incluindo a boia. Mas no mínimo você sabe qual é o problema real. Essa verificação básica economiza R$100 em visita técnica e evita constrangimento de guincho para problema simples. Solução 11. Técnica de partida com éter em motor diesel ou gasolina. E finalmente chegamos à última solução,
que é verdadeiro segredo de caminhoneiros e mecânicos antigos. Muitas pessoas não sabem que fluido de partida éter pode fazer motor extremamente difícil de pegar funcionar imediatamente. Técnica especialmente útil em motores diesel no frio ou motores gasolina muito desgastados. Aqui está a química por trás do éter. Éter dietílico é extremamente volátil e inflamável, tendo ponto de ignição muito mais baixo que gasolina ou diesel. Quando pulverizado na admissão, ele vaporiza instantaneamente e queima com mínima compressão, ajudando o motor a pegar mesmo com compressão baixa ou combustível de difícil ignição. Segundo mecânicos de caminhões e máquinas pesadas, fluido de partida pode fazer funcionar até motores que precisariam de retífica por compressão baixa. Isso resulta em possibilidade de fazer motor problemático funcionar temporariamente para levá-lo até a oficina, solução para motores diesel que não pegam no frio, principalmente em manhãs geladas, e último recurso quando tudo mais falhou. Um caminhoneiro relatou que manteve caminhão velho funcionando por meses, usando éter nas partidas matinais, enquanto juntava dinheiro para a retífica. O que você deve fazer? Compre spray de fluido de partida éter em autopeças. Custa entre R$20 e R$40. Localize a entrada de ar do motor. Pode ser antes do filtro de ar ou duto de admissão. Peça para alguém dar partida enquanto você pulveriza a éter na entrada de ar. 2 ou 3 jatos rápidos. Não exagere. Motor deve pegar quase instantaneamente. Atenção! Use com moderação. Éter é agressivo e uso excessivo pode danificar motor. Nunca use em motores turbo diesel, pode causar danos severos. E use apenas como solução temporária. Motor que precisa de éter para pegar tem problema que precisa ser corrigido. Essa técnica de R$40 pode fazer motor impossível pegar funcionar o suficiente para chegar em oficina, economizando R$300 em guincho. Recapitulação. Vamos recapitular rapidamente as 11 soluções rápidas para fazer seu carro ligar quando tudo falha. Primeiro, resete completo desconectando bateria por 5 minutos. Segundo, limpeza de terminais de bateria corroídos. Terceiro, partida empurrando ou rebocando para carros manuais. Quarto, verificação e troca de fusíveis queimados. Quinto, golpes estratégicos em bomba ou motor de arranque. Sexto, bypass do relé de partida com chave de fenda em emergência. Sétimo, secagem de sistema de ignição molhado. Oitavo, verificação de filtro de ar entupido. Nono, limpeza de sensor MAF sujo. Décimo, adição de combustível se medidor falhou. E 11º, uso emergencial de fluido de partida éter. Se você aplicar essas 11 soluções na próxima vez que seu carro não ligar, há grande probabilidade de resolver o problema você mesmo em minutos, sem gastar um único real, economizando facilmente entre R$200 e R$3.000 em diagnósticos falsos, guinchos desnecessários, visitas técnicas e até substituições de componentes que não precisavam ser trocados. O mais importante é não entrar em pânico e sistematicamente verificar cada possibilidade antes de chamar socorro caro. Deixe um comentário me dizendo qual dessas soluções você já precisou usar ou qual salvou sua situação. Sem julgamentos aqui, todos nós já ficamos parados em momentos inconvenientes. Se esse vídeo vai te preparar para resolver emergências sozinho e economizar milhares de reais em mecânicos e guinchos, deixa aquele joinha maroto, inscreve-se no canal para mais soluções práticas assim toda semana e ativa o sininho. Compartilha urgentemente com aquele amigo ou familiar que sempre fica parado, porque essas técnicas podem salvá-lo. No próximo vídeo, vamos revelar as 7 ferramentas essenciais que todo motorista deve ter no porta-malas, custando menos de R$200 total, mas que podem resolver 90% das emergências na estrada. Você não vai querer perder. Até a próxima e nunca mais fique refém de problemas simples que você mesmo pode resolver.